2025 não está sendo um ano fácil para os investidores, não só do mercado cripto, mas também do mercado tradicional. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. É um momento de muita incerteza, de muito medo e, naturalmente, quedas nos patrimônios, desvalorização de muitos ativos. E nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais no Bitcoin, entender, fazer uma análise do que está rolando, o que você, investidor e investidora, tem que ficar de olho para entender aí os possíveis cenários daqui para frente. E é claro, vou deixar um pouco da minha opinião, do que eu acredito. Então roda a vinheta e bora falar desse momento do mercado que para muita gente aí realmente está sendo um momento chato, mas estamos vivos, isso que importa, bora lá. Primeiramente, pessoal, se vocês ainda não me conhecem, sou André Ara, investidor do mercado cripto. Também aí tem a comunidade de Fires, cofundador junto com o Valdemar. Temos esse papel aqui no mercado cripto de manter as pessoas atualizadas, de educar, de trazer pessoas para esse mercado. E como a gente tem comunidade, a primeira coisa tem que ser o quê? Transparente, tem que mostrar a realidade, e por isso que a gente tem que marcar vídeos como esse para mostrar o que as pessoas querem saber, a sua opinião, o que você está enxergando. Então esse é o ponto, pessoal. Vamos tentar trazer aqui o que a gente passa na comunidade durante as calls na semana, mas para a galera também que está aqui no conteúdo no YouTube, que eu acho que tem que ter essa parte, qualquer educador tem que ter essa via também. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, vídeo toda semana, além de lives, sempre para passar essa visão do mercado, que eu acho que é muito importante, e também conteúdos educativos, tem playlist de DeFi, muita coisa boa, para você de fato aprender como investir corretamente. Eu acho que esse é o grande ponto. Mas bora lá, pessoal. Vamos falar aí do que está rolando no Bitcoin. Antes de compartilhar a tela, a gente viu o ano de 2025 poderia ser um ano, principalmente para o mercado cripto, um ano muito pró-cripto. E o que nós estamos vendo, principalmente com a entrada de Donald Trump, são políticas pró-cripto. E aí muita gente me pergunta: André, vocês falaram, Donald Trump entrou no poder, tá fazendo as coisas, mas o preço só cai. Vamos entender uma coisa chamada curto prazo e médio e longo prazo. Primeira coisa, curtíssimo prazo fica muito difícil da gente entender o que está rolando e como que isso vai refletir no preço. As ações que desde que Donald Trump entrou no poder, tirando as meme coins dele, vamos falar de fato quando ele assumiu, foi criar de fato uma agência aí para regular, tá, junto com a SEC, o mercado cripto. E quando fala regular, são, na verdade, criar as regras, tá, para o mercado cripto. Isso vai ajudar muita gente a investir nesse mercado, mercado regulado. A SEC suspendeu vários processos contra empresas de cripto, projetos, empresas envolvidas aí, que vamos falar assim, na administração anterior de Gary Gensler, nosso Mr. Burns das criptos, ele acabou perseguindo muitos projetos. E beleza, pessoal, estamos vendo essa parte ocorrendo. Os Estados Unidos, de fato, tem a sua reserva de Bitcoin assinada, mesmo que usando seus Bitcoins já apreendidos no primeiro momento, mas isso gera o quê? Leis ou propostas aí para serem aprovadas no Congresso, no Senado, para ter 5% do Bitcoin do mundo, ou seja, 1 milhão de Bitcoins. Sim, existem essas propostas, então muita coisa começa com a criação da reserva, e tudo isso que a gente falou é muito benéfico para o mercado cripto. Fora alguns eventos na Casa Branca, então muita coisa ocorreu. André, mas isso aí para o curto prazo é muito difícil porque essas ações estão em andamento. Algumas coisas, claro, o mercado já precificou antes, como a reserva de Bitcoin. Isso fez com que o preço lá em novembro, quando o Trump foi eleito, nós vimos o impacto no mercado. Só que no Bitcoin segurou. Algumas altcoins, ou a grande maioria delas, não segurou. Não só entregou o ganho que teve nesse período, e às vezes está numa situação até pior. Então, para a gente entender tudo que rolou, é que essas ações, muitas vezes, elas não vão ter um impacto de curto prazo, mas são ações muito benéficas para o mercado. Então, a gente precisa que criem leis que não é do dia para a noite que aprova. Então, sim, o mercado cripto está indo para um caminho muito interessante. Tem um governo mais pró-cripto que está criando suas regras, e isso vai ter impacto principalmente para próximos ciclos do mercado e para o mercado cripto como um todo, para que a gente tenha esses investidores entrando no mercado. E aí muita gente também me pergunta: beleza, André, mas e agora? O que a gente pode esperar aqui do mercado? Falando principalmente aqui desse momento que nós estamos vivendo, por que a gente está vendo tanta queda? E antes de começar a compartilhar a tela aqui com vocês, é entender que a macroeconomia tem um fator muito importante. E o que a gente está vendo quando o Trump entrou, tirando as primeiras ações de cripto,
Esquece cripto, vamos falar de macroeconomia rapidamente. Isso vai interferir diretamente. Os investidores estão vendo que com essa guerra tarifária está gerando muita incerteza. E isso pode ter impacto no corte na taxa de juros, que já tinha sido diminuído ou reduzido, vamos assim chamar, né, a expectativa de 4 cortes para 2025 para 2 cortes apenas. Isso foi na última reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária. Então, só desse fato, janeiro já foi um mês, vamos falar de dezembro a janeiro, de precificação desse cenário. E quando o Trump entrou com essas tarifas, aí o bicho começou a pegar muito medo e incerteza dos investidores e fuga de liquidez dos ativos voláteis. Então, vou compartilhar aqui para mostrar um pouco de um estudo falando do Bitcoin principalmente, para a gente entender um pouco melhor aqui do que está rolando. Pronto, pessoal? Compartilhei aqui na tela o seguinte, algumas notícias, tá? E não se prenda a notícia específica, mas para entender. Primeiro ponto, como eu falei, as tarifas, tá? Então, muita gente tem essa pressão no Trump para acabar com essa famosa guerra comercial, como eles estão escrevendo aqui. E mais o Trump está falando, pessoal, as tarifas aí podem superar 25%, pode ser 50%, 100%, depende do que e contra quem. A gente está vendo ele tarifando Canadá, México, China e também vindo para a União Europeia, que muita gente está tentando negociar, mas também está retaliando. China está retaliando, o Canadá está retaliando e eles estão querendo negociar. Então, qual que é o ponto? Quando ele anuncia que vai ter uma tarifa de 25%, por exemplo, ele anuncia a tarifa e muitos desses governos vão tentar negociar. Ah, ó, peraí. Vamos chegar no meio termo? Não vamos tarifar isso aqui, vai complicar ou só tarifar alguma coisa? Então eles estão tentando negociar, mas no primeiro momento ninguém sabe o que vai ser negociado, o que vai ser tarifado, o que não vai ser. Isso gera o quê? Incerteza. Então esse primeiro ponto é o chamada guerra comercial, é a chamada guerra comercial do governo Donald Trump. Lembrando que ele já fez isso no governo anterior, mesmo, então isso acaba tendo uma pressão e uma incerteza, um medo dos investidores que faz com que saia dinheiro do mercado de renda variável, com que os investidores procurem o ouro. Isso é uma estratégia que ele está querendo fazer, no geral, para mostrar que poder, é claro, né? Donald Trump sempre tem essa parte aí de mostrar um pouco do que ele chegou, é um cara que mostra força. Segundo ponto, para fortalecer a economia, quando ele acaba subindo as taxas de produtos estrangeiros, ele acaba incentivando o consumo de produtos americanos, que faz o quê? Ele incentiva não só o consumo, mas a indústria. Só que muita coisa que ele traz, os Estados Unidos acaba sendo dependente. Então, ele, mesmo taxando algumas coisas, gera o quê? Inflação, porque o preço vai estar mais caro. E esse é o X da questão. Tá? Então, mesmo com o propósito de deixar a economia mais forte, o dólar também ao longo prazo, isso tem um remédio amargo para o curto prazo. Então, o primeiro ponto é entender essas guerras tarifárias aqui que estão rolando. E aí, muita gente viu durante a semana, nós vimos dados do CPI americano, que é o dado aqui, um dos dados da inflação americana. CPI seria o IPCA, tá? A inflação consumidor americano, que veio 0,2 em fevereiro, ó, em fevereiro, tá? Então estamos aqui em março, olhando para dados de fevereiro. E sim, foi bom porque veio abaixo da expectativa. Então a gente tinha uma expectativa de 0,3 para esse mês e veio 0,2. A gente tinha uma inflação anualizada de 2,8, que a expectativa era de 2,9. Então a gente está vendo o que, pessoal? Uma redução da inflação. Só quando a gente olha para trás, exatamente, pessoal, para trás, esse dado aqui é de fevereiro. E quando a gente olha legal, então o Fed, vamos falar assim, o Federal Reserve está de fato com a sua política monetária indo para o caminho certo de uma redução. Talvez não é o que a gente gostaria de 2%, mas está num caminho, está vindo abaixo da expectativa. Então, legal. Só que ao mesmo tempo a gente já tem um spoiler, que essa parada aqui de cima das tarifas vão ser implementadas, já estão em andamento algumas, mesmo que depois ele possa suspender. Isso vai gerar o quê? Inflação. Então, o pessoal não está se preocupando tanto com o dado de fevereiro. Então, mesmo que isso aqui foi legal, pessoal, ótimo, até então estamos tranquilo, mas já sabemos que o preço das coisas vai subir, pessoal, as coisas vão ficar mais caras. E isso vai ter um impacto mais para frente. E o mercado, ele faz o quê? Precifica. O quê? O passado? Não, o futuro. Ele tenta entender como que vai ser o futuro para começar a precificar. Então, esse é o X da questão. Enquanto não tiver de fato uma definição sobre as tarifas, ainda tiver essa guerra comercial mais acentuada, vamos assim falar, né? Uma guerra mais forte, com muita incerteza, os investidores continuarão tirando seus
ativos aí de mercados de renda variável. Isso pode fortalecer o dólar no curto prazo, já que as pessoas vão buscar proteções. Mas é isso, é uma incerteza, é muito complexo esse cenário. Seguindo aqui, pessoal, tem a questão que é o impacto de tudo isso. Nós estamos falando dos Estados Unidos que devem cortar os juros. Isso aqui são expectativas da Bolsa de Chicago, lá do CME Group. Então, principalmente depois dos dados do CPI americano, mesmo com isso, a gente ainda tem uma expectativa, as projeções, tá? Lembrando, isso aqui é só projeção e erram pra caramba. Mas até então, o mercado está precificando cortes, tá? Depois dessa inflação, somente em junho desse ano. Lembrando que a gente vai ter agora, na próxima semana, agora, quarta-feira, dia 19, se não me engano, tá? Se tiver errado, Marina me ajuda, mas é isso aí. Quarta-feira, no dia 19, nós teremos aí próxima reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária. Eles vão falar sobre a corte ou não agora, provavelmente, né, para a grande maioria aqui não vai ter corte de juros nesse momento, mas eu vou falar muito da política monetária para os próximos meses. Tem várias coisas em questões, então é bom ficar de olho no que o Jerome Powell vai dizer, se eles têm alguma expectativa de corte de juros. Ele já no último encontro aí que ele teve no evento em Chicago, participando de uma universidade, ele falou que os dados estão vindo dentro do esperado, que a gente não vê recessão. Inclusive o Trump falou isso durante a semana, que não enxerga uma recessão agora. E os dados estão mostrando força da economia americana. E mostrando essa força, o único ponto é que pode sim gerar inflação, mas que eles não vão tomar medidas precipitadas. Então não vai sair cortando juros. O grande ponto é qual será a política monetária daqui para frente. O que eles enxergam, se há possibilidade de cortes nas próximas reuniões, que seriam depois dessa de março, essa reunião acho que tem em maio, depois em junho e depois no finalzinho de julho. Então, maio, acho difícil ainda, tá? Tem que ficar de olho para ver se o mercado, que está começando a jogar uma aposta para maio, mas eu ficaria com esse cenário ainda mais conservador, que seria no mês de junho. Então isso aqui, de fato, pode ser um grande catalisador do mercado. Só que lembrando, não é porque corta que, nossa, que lindo, o mercado já sabe que vai cortar em algum momento. Não é uma novidade. Tudo que é uma novidade, talvez se cortar em maio, isso é uma novidade. Isso pode fazer uma alta, mas de qualquer forma, juros ficando menores, a renda fixa paga menos. E as pessoas vão procurar o quê? Renda variável. E é por isso que bolsas podem se beneficiar. Principalmente depois que a gente está passando, a gente vê no Fear and Greed Index, extremo medo dos investidores. Geralmente são momentos que a galera vende por pânico, tem o sell-off do mercado, panic sell, ou seja, venda no pânico. E às vezes o preço chega a valer valores muito abaixo do que deveriam. E entrando aqui já mais para o nosso Bitcoin, tem um indicador bem interessante, você pode procurar gratuitamente, que é o Bitcoin Short Term Holders Realized Price. André, que porcaria é? São dados on-chain. Dados on-chain, para quem não sabe, pessoal, são dados da própria blockchain. Ou seja, dados que a própria rede do Bitcoin dá, de uma forma bem transparente. E esse aqui são os investidores, Short Term Holders, investidores do curto prazo, que a gente consegue ver uma linha de acordo com as carteiras, tá, pessoal? A gente consegue ter uma ideia do preço que eles estão. E acabou de acontecer algo aqui que é a queda, tá? A queda do preço do Bitcoin abaixo do preço de Short Term Holders, que eu marquei aqui na mais ou menos, tá? 91.400 dólares. E vejam que durante esse ciclo, tá, do mercado, tirando o período de bear, que naturalmente esse preço vai caindo, as pessoas vão comprando, mas a gente viu duas situações aqui, mais ou menos, tá? No segundo semestre de 2023, a gente viu um período onde nós ficamos com preço abaixo. Isso faz o quê? Uma lateralização do mercado nesse período onde as pessoas começam a comprar, muitas vezes fazer no primeiro momento, mas depois comprar para melhorar seu preço médio e vai baixando, e com catalisadores do mercado a gente vê o preço subindo e aí esses são bons períodos de acumulação, tá? Principalmente se a tendência continuar. Lembrando, não sei se isso vai ser suficiente para fazer o mercado subir, mas se o mercado voltar a ter mais uma pernada, eu acredito ainda nesse momento que nós podemos trabalhar sim maior probabilidade de ver mais uma pernada do mercado. Isso teria que acontecer alguns meses aqui embaixo, lateralizando, meio chato, para depois a gente ter essa busca de liquidez e aí sim romper, a não ser que seja algo amanhã define sobre as tarifas, tudo muito lindo, tudo ótimo, vamos cortar os juros agora. Pessoal,
quase que improvável esse cenário. Então eu imagino que não vai ser algo tão rápido aqui, o preço vai continuar subindo. E com isso aqui sim, um período de capitulação do mercado, pessoal, um período de lateralização, que é período chato, que ele vai, não vai, vai, não vai, e fica por aqui acumulando, acumulando, acumulando. E quando a gente vai ver, o mercado tem aí com essa definição maiores certezas sobre o futuro, também não só na parte macroeconômica que está influenciando e muito, pessoal, os investidores, o dinheiro tem que entender para onde ele vai, se vai ter recessão, se não vai. Então tem muita coisa no ar, muita incerteza e muito medo aqui. É o que a gente chama de FUD, que é o medo, dúvida e a incerteza do mercado. Quanto maior esse medo, geralmente tem um pânico de venda. Então isso que pode acontecer, o Bitcoin ficar lateralizando por um período e aí sim buscando fundos. E a gente pode ver aqui, já vou mostrar o preço do Bitcoin no detalhe, no gráfico semanal, bem resumido aqui, o que eu imagino pode ser o cenário mais provável, tá? Então, é bom que a gente fique de olho nisso, mas nunca tire a possibilidade de a gente estar entrando de fato num bear e que de fato não vai ter nenhum bull market novamente nesse ciclo. Talvez a gente tenha ciclos diferentes daqui para frente, menores, e que o Bitcoin e as altcoins, principalmente, cuidado, pessoal, cuidado com as altcoins, o ciclo está mudando e a gente vai aprendendo na dor também. Por isso que eu falo, a gente, não só vocês, eu acho que todo mundo que está investindo em cripto teve uma perda. E a gente tem que mostrar a realidade, tá? Nem tudo é bonito e por que a gente errou. Então, nesse momento que a gente está olhando aqui preço do Bitcoin, está tentando pensar, não fique enviesado, trabalhe com o pior cenário, que seria o mercado veio para baixo. Talvez estamos entrando de fato num bull. Mas e se não tiver? Qual o cenário mais provável? Se prepare para os cenários. Tenha uma estratégia caso ele caia. Tenha uma estratégia caso ele comece a segurar numa zona que eu já vou mostrar para vocês. Então é isso. Entenda cenários, tá? Entenda cenários. E antes de mostrar aqui, pessoal, já vou para o preço do Bitcoin. Se você está curtindo de fato esse vídeo, a única coisa que eu peço é deixar o like. Tentando passar uma visão bem geral que a gente manda aí para a galera dentro de mentorias, dentro do grupo, tá? De uma forma gratuita, porque eu acho que esse é o momento que a gente tem que passar o máximo de informação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui. E lembrando, aqui na descrição, além do DeFi, mas nem vou falar sobre DeFi agora, tem grupo gratuito para você entender, sobreviver nesse mercado. Mando áudios lá, geralmente segunda a sexta, fora Minuto Cripto, aqui no YouTube, no Instagram. Então siga, entra nas redes e vá para o grupo gratuito. É importante para ter esse contato maior. Então, é isso que eu queria falar. E se você curtiu, bora então ver o preço do Bitcoin, que é o nosso último slide. Então, pessoal, chegando aqui, preço do Bitcoin. Isso aqui é gráfico semanal, tirei um print. Naturalmente, o preço do Bitcoin vai estar totalmente diferente aqui. Ignora essa última semana, tá? O que eu quero que você veja? Eu vou até dar um pouco mais de zoom por aqui, tá, pessoal? Nós estamos vendo o Bitcoin. Ele estava em algum momento na semana, quando nós tiramos esse print aqui, região de 83 mil. Não se importa aqui o preço, tá? Aqui tá agora. A gente tem que fechar esse gráfico semanal para esse candle de fato existir. Foi um candle horrível da última semana. Nas últimas 2 semanas, quedas, correção, volta, recupera, queda de novo. Então, muita instabilidade. Mas olhando aqui, pegando o nosso movimento de alta, que seria aqui, pessoal. Quando ele começou... Tá? Em setembro, mais ou menos, até a máxima histórica, como se fosse uma pernada de alta, e traçando Fibonacci, a gente poderia ter um dos bons, um melhores, Golden Pocket aqui de Fibonacci, tá? Estaria falando dessa zona aqui entre essa linha, tá? De uma retração de 618, 065. Então, 0,68 a 0,65, Golden Pocket. Olha que interessante, essa zona que eu vejo que seria a principal zona de suporte para a gente continuar pensando aí em uma nova pernada de alta. Então a gente está vendo uma média de 80 períodos do semanal, que é bem importante, subindo. Ela pode vir aqui, subir, 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 essa linha branca. E nós temos o que? Essa região dos 74 mil dólares a 71 mais ou menos, que é uma zona, tá? 70 mil, vamos arredondar, que é a zona do Golden Pocket. Isso aqui conflui com o topo anterior, com média vindo aqui para cima e também Fibonacci, retração de Fibonacci. Por isso que eu vejo que a gente pode ver nas próximas semanas o preço ficando aqui, tentando romper. Claro que seria lindo ele voltando aqui para cima, acima dos 100 mil dólares, mas vamos ser realistas. Depois de uma queda como essa, a incerteza, enquanto não tiver definição sobre as tarifas, dificilmente a gente vai ver alguma coisa muito positiva. Quando a gente tiver uma maior certeza, principalmente se for um maior aumento na taxa de juros, onde a gente vai entender como vai funcionar a economia americana, não ter essa recessão, tirar esse fantasma, aí sim a gente deve ver algo subindo. Mas tem que trabalhar com o cenário da gente, de fato, perder isso aqui, tá? Que aí seria um outro cenário, da gente perder essa zona
e o Bitcoin entrar e tentar segurar até a região dos 50 mil dólares, mais ou menos, que seria 60, 50, um cenário bem pessimista da gente ver, quem sabe, o Bitcoin segurando essa zona por muitos meses, até que a economia volte aí a crescer, que a gente veja de fato o cenário. Trabalhe com o pior cenário, tenha uma estratégia caso socorra de fazer aportes regulares, de ir comprando Bitcoin para médio e longo prazo, por exemplo, que eu acho que é uma excelente estratégia. Bitcoin, que muita gente ignorou, e eu ignorei alguns momentos também do ciclo, e infelizmente, pessoal, a gente não tem como voltar atrás, mas aqui para frente a gente pode mudar. Então tem uma estratégia, inclusive, sobre as suas altcoins. Aproveite agora para ver a sua carteira, ver o que vale a pena e o que não vale. Infelizmente, eu sei que tem muita gente com projetos aí. Ah, e Virtuals? Aí esse aqui, e esse. Pessoal, veja se o projeto está desenvolvendo. Entra lá no X, no Twitter deles. Veja se o time tem um roadmap, tem entregas, tem catalisadores. E, de fato, tem uma exposição em ativos mais concretos nesse momento. Cuidado com meme coins. Cuidado com projetos sem fundamento. E é isso que a gente pode falar. Então, não estou aqui para ficar adivinhando o que vai ser feito, tá? No preço do Bitcoin, até pegando aqui na tela, mas tem que se preparar para um cenário onde ele perde uma média de 80 períodos do semanal e a gente pode, de fato, oficializar um período de baixa por maior tempo, conhecido como bear market, tá? Mercado dos ursos. Mas ainda vamos trabalhar com esse cenário de uma possível, tá, do Bitcoin ficar aqui nessa região, 70 e poucos mil dólares até 80, para depois de fato voltar a subir. Então isso pode acontecer. Quando vai subir, se vai subir, pessoal, não está aqui. O importante é a gente entender o que pode de fato influenciar no preço do ativo. Por que alguns dados macroeconômicos, mesmo que positivos, não estão interferindo no preço positivamente do jeito que a gente gostaria. Mas é isso, entendendo o cenário, calma. Tem gente que tá com a cabeça aí, pessoal, com muitas dores, perdeu muito dinheiro, e eu te entendo, também tive uma grande desvalorização do patrimônio, outras pessoas também. Então, foque em pessoas confiáveis, cuidado com essas comunidades que não agregam, comunidades que só falam de shitcoins da vida, não vai agregar nada, você é investidor ou apostador. Então, chegou a hora da gente tomar as atitudes aí para de fato pensar daqui para frente. É difícil? Muito. É uma conversa que você tem que ter com você e entender que você foi ganancioso pra caramba quando tinha que ser mais conservador, quando você tinha que realizar lucro. Eu também fiz isso. Essa conversa eu já tive. É difícil. É bem difícil. É uma conversa sua com você mesmo. Não é alguém que te influenciou. E se foi, você tem que começar a tomar a sua decisão. Então estuda, tá? Assuma a responsabilidade pelas merdas que você fez e veja os erros e acertos para não repetir os erros e, quem sabe, continuar nos acertos. Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fui bem direto, sincero. E da mesma maneira que eu gostaria. E eu penso muito que está começando no mercado. Tem muita gente que gosta dos vídeos aqui, é da comunidade, mas sabe que a gente está passando essa comunicação sempre, semanalmente lá. E eu vejo que muita gente está começando, gostaria de ter aí um conteúdo, né, de maior valor. Então, pessoal, a única coisa que eu peço, de fato, deixa o like se curtiu, comenta aqui o que realmente foi, se tem alguma coisa que você queira passar para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu espero ajudá-los nesse momento. É um momento bem difícil, é um momento que a gente tem aí uma grande desvalorização, tem gente que fica em depressão, pensa em coisas horríveis. Então, pessoal, vamos nos ajudar. Esse é o momento da gente sobreviver. O mercado cripto tem grande potencial para médio e longo prazo. Tenho certeza que se você continuar vivo nesse mercado, você vai colher seus frutos. Aprenda com seus erros, com os erros dos outros. E é isso. Tamo juntos. Entre nas redes sociais. Siga aqui o perfil. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo.